vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração e diga: eu quero, nesta noite, ouvir do meu Pai aquilo que Ele tem a me dizer. Diga: eu recebo incondicionalmente a revelação que Ele tem para mim nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? E eu concordo com isso. Eu digo sim, amém para isso. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 8, está escrito assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada afiada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Vou repetir. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Presta atenção, igreja. É uma narrativa feita por um homem chamado João. João foi um companheiro de Jesus nos dias que Jesus andou entre os homens. Ele tinha vários discípulos, e dentre esses discípulos ele tinha 12 apóstolos. E dos 12 apóstolos ele tinha 3 mais chegados. Era Pedro, Tiago e João. João era muito íntimo de Jesus. Íntimo demais. João tinha uma intimidade de amigo. Ele encostava a cabeça no peito de Jesus. Em João capítulo 20, quando ele fala da ressurreição, quando ele fala do dia que ele foi ao sepulcro com Pedro, que Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra estava revolvida, e eles correram ao sepulcro, ele fala: foi Pedro e aquele discípulo que Jesus amava. Sabe de quem ele está falando? Dele mesmo. Ele está dizendo: eu sou o discípulo que Jesus amava. Quando ele fala de si mesmo, ele se rotula como aquele a quem Jesus amava. João tinha zelo pelo ministério de Jesus. Um dia eles estavam numa caminhada e tinha uma turma que não estava no grupo deles, estava expulsando demônios. E ele fala para Jesus: olha lá, estão expulsando demônios e não estão conosco nesta caravana. E Jesus fala: não importa, deixa que eles façam, porque não há ninguém que expulsa demônios em meu nome que esteja contra mim. Enfim, João era assim com Jesus. 3 anos e meio andaram juntos. Viu os milagres, viu a transfiguração.
ouviu os mistérios do reino dos céus. Viu Jesus ter sede, ter fome. Viu Jesus chorar. Quando chega naquele lugar, Betânia, que estava morto Lázaro, e as irmãs estavam chorando, e ele chora de compaixão. João conhecia Jesus, em outras palavras. Você está me vendo hoje aqui, mas daqui um mês, se eu voltar aqui a Curitiba, ou aqui tem pessoas que me viram em outros eventos e vieram me cumprimentar e me reconheceram. Pessoas que passaram pela EIFOL, o curso que o pastor Cote tem e que eu dou aula, me reconheceram. Pessoas que estiveram comigo nos retiros de mulheres da Bacaxeri ou da Quadrangular, me reconheceram. Me viram tão pouco, 3 dias no retiro, mas me reconheceram. Porque João andou 3 anos e meio com Jesus, 3 anos, e não o reconheceu. Quando ele tem a visão do Apocalipse, que Jesus aparece com olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas. Quando aparece na sua majestade, na sua glória, com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Quando ele ora a oração que conhecemos como oração sacerdotal, ele fala: Pai, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer, agora glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. João, quando viu Jesus na sua plenitude, da sua natureza divina, apesar de ser um como filho do homem, está escrito: e viu um como filho do homem. Por que como filho do homem? Porque tem forma humana. Por que tem forma humana? Porque quando ele humilhou-se, tornou-se figura humana, isso foi para a eternidade. O que está à destra de Deus tem figura humana. Ele mesmo fala de si próprio: e viram o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Ele viu um como o Filho do Homem, mas não era igual àquele com quem ele andou 3 anos e encostou a cabeça no peito. Era outra figura. Majestade, excelência, poder e glória que ele não conhecia. E o texto diz: e eu, quando o vi, caí como morto. Caí como morto. Por que isso aconteceu com João? Eu creio que quando Deus dá ao seu filho uma forma humana, fazendo com que ele venha como todas as crianças da face da terra, nascido de barriga de mulher. Ontem eu falei para vocês sobre o ventre da mulher como um lugar onde Deus envia espíritos para a terra. Vieram algumas grávidas aqui, vieram outras com bebês no colo. Queridas, nós não fazemos filhos. Nós recebemos filhos da parte de Deus. Os filhos são herança, literalmente são herança. O fruto do ventre é o galardão, é o presente. Não tem ninguém aqui que saiba fazer espírito, e nem quem saiba fazer alma. Os nossos filhos são espíritos, que têm uma alma que estão dentro de um corpo, e só tem um jeito legal de um espírito pisar na terra, é ganhando um corpo. Porque Deus tem princípios espirituais. Ele escolheu, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. No mundo natural, um espírito só é legal se tiver um corpo. E aí os espíritos incorporam. E aí o Filho de Deus nasceu em carne. E aí o Espírito Santo incorporou a igreja. Mas ele não podia vir como Deus. Se ele viesse como ele é, com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, todo mundo cairia como morto quando chegasse perto dele. Ele tinha que vir com limitações humanas. Para andar com ele, ouvi-lo, aprender com ele, ser exortado e não morrer. Ele tinha que vir como um de nós. E por isso que está escrito em Filipenses capítulo 2, ele subsistiu em forma de Deus, mas humilhou-se, tornou-se figura humana, tornou-se homem. E João andou perto dele como homem. Mas quando João viu como o Cristo ressurreto,
como Filho do Deus vivo, como Todo-Poderoso, como aquele que recebeu toda a autoridade ao ressuscitar dentre os mortos, como aquele que pelo sangue da sua cruz reconciliou céus e terra com o Pai, como está em Colossenses. Quando João viu quem ele é, quando João viu na sua plenitude, caiu como morto, porque ele é grande, poderoso, tremendo, majestoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o poderoso de Israel. Agora, ontem eu falei que nós só saberemos quem somos quando soubermos quem é o nosso Deus. E falei para você sobre identidade de filha. Não somos servas, somos filhas. Mas o texto que eu li ontem para você diz assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E porque vós sois filhas, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho dele, que clama, Abba, Pai, de sorte que não sois mais filhas, servos, mas sois filhas. E se sois filhas, sois herdeiras. E que herança nós temos? Qual a herança que temos? Cantamos, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós temos a herança da unção messiânica. Aquela mesma unção que está profetizada em Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para isso, para isso, para isso, para isso. Vamos ler o texto, é muito importante que você ouça a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê, pastor? Ouvir a palavra de Deus. Então, escute o que diz o texto de Isaías 61. Diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura das prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que estão tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, e edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente arruinados, renovarão cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Deixa eu contar algo para você. Um dia, quando ele já estava na terra, essa profecia a respeito dele, do ministério dele, que está em Isaías 61, essa profecia foi escrita 700 anos antes da vinda dele. Isaías nasceu no ano 685. 700 anos antes do Messias vir, Isaías escreveu, o Espírito do Senhor está sobre mim. E este era o texto do ministério de Jesus. Um dia ele já estava entre os homens, encarnado, humilhado, tornado figura humana. E no livro de Lucas conta no capítulo 4, a partir do versículo 16, chegando a Nazaré onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao ministro, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então começou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Como assim? Vocês estão lendo há 700 anos essa profecia? 7 gerações de 100 anos estão lendo a profecia. Que virá o Messias, que sobre ele terá o Espírito do alto.
E que esse Espírito dá-lhe autoridade para salvar, para libertar cativos, libertar oprimidos, restaurar famílias, mudar histórias. Vocês estão lendo isso há 700 anos? Pois bem, eu sou o cara, ele está dizendo. Eu sou o cara, hoje se cumpriu isso. Eu sou o Messias. E quando você lê a história, aqueles homens queriam jogar ele de um despenhadeiro. Messias, como ele pode ser o Messias? Em carne e osso. Não é filho de José o carpinteiro? Seus irmãos e suas irmãs não estão por aí? Não o reconheceram. Ele veio para os seus não o reconheceram. Os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje Bianca falou numa revelação plena de quem está em nós. Quem está em nós? O mesmo Espírito que estava sobre ele, para trazer a ele a unção messiânica. Porque ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Vem outro. Vai vir o Espírito Santo. E esse Espírito não é só para dar dons. Esse Espírito não é só para dar revelação dos mistérios do reino dos céus. Esse Espírito vem para empoderar a igreja. Ele vem para dar poder e autoridade para a igreja. Por isso que em João 14, quando Jesus fala do Espírito Santo, ele fala, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai e o Espírito que está em mim vai vir sobre os homens que crerem em mim. É isto que significa, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqueles que creem em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai e o Espírito vai vir sobre vocês. A mesma unção messiânica que estava sobre o Filho de Deus, ele derramou sobre a igreja quando ele foi e tornou-se aquela figura de poder e autoridade. Mas o mais espetacular, igreja, é que no livro de Colossenses, capítulo 1, quando fala da pessoa e do ministério dele, que fala, ele é o primogênito de toda a criação, ele é a imagem do Deus invisível, ele foi para a cruz para reconciliar céus e terra com Deus. Na Bíblia está escrito, e o Pai o deu como cabeça para a igreja. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. E depois que o Filho restou dentre os mortos, subiu aos céus, o Pai deu ele de novo para a igreja só, para ser o cabeça da igreja, para ser o salvador do mundo. Ele foi dado para o mundo, para ele ser a autoridade que governa um povo, que se chama igreja na terra. Ele foi dado só para esse povo. E aí a igreja tem o quê? A igreja tem uma certidão de filhos de Deus, não são servos, são filhos. A igreja tem um cabeça, que é revestido de glória, poder e majestade, que quando João viu, caiu como morto. E a igreja tem o Espírito Santo, que traz a unção messiânica para salvar, curar, libertar cativos e oprimidos do diabo, mudar histórias familiares. Por isso ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha para essa garrafa aqui. O que tem aqui dentro? Água. É um recipiente. E tem um conteúdo. E esse recipiente eu trago para cá e o conteúdo vem para cá. E eu trago para cá e o conteúdo vem para cá. E eu coloco aqui em cima e aonde ela está, o conteúdo está dentro dela. Assim é você. Você é templo do Espírito Santo. Sois casa de Deus. Sois morada do Deus Altíssimo. Aonde você vai, está indo dentro de você um poder e uma autoridade que pode mudar circunstâncias, que pode alterar lugares, que pode transformar famílias. Jesus fala, eu tenho comigo as chaves da morte e do inferno, quando ele fala para João, não temas. E ele deu a chave do reino dos céus para a igreja.
E ele disse: a igreja, o que a igreja ligar na terra será ligado nos céus, e o que a igreja desligar será desligado. Por que você acha que ele deu essa chave para a igreja? Porque ele deu autoridade no mundo espiritual para a igreja. Quero te lembrar, a carta aos Efésios é um manual de guerra. A carta aos Efésios começa dizendo: bendito nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou, não é nos abençoará, nos abençoou, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus nos predestinou para filhos. O Pai está no mundo espiritual, região celestial. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Terra, mundo natural, céus, mundo espiritual. O Pai está no mundo espiritual, bendito nosso Deus e Pai, que está no mundo espiritual e que lá no mundo espiritual tem bênçãos preparadas para nós. O Filho também está lá. Na mesma carta aos Efésios, no mesmo capítulo 1, fala que o Pai o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo poder que se possa nomear, não só nesse século, mas também no porvir, em todo o tempo, em toda a eternidade. Por isso que quando ele ressuscita dentre os mortos, ele fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, toda. Então esse lugar é bom demais. Região celestial, está o Pai, está o Filho, e o Espírito também está. Porque o mesmo Espírito que está em mim, ele não está preso nessa embalagem. Ele tem um link com o céu e um link comigo. É esse Espírito que leva para o Pai a minha necessidade, que traz do Pai para mim a revelação do que eu preciso. É esse Espírito que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. É esse Espírito que prescruta o coração do Pai. E só espiritualmente eu posso discernir as coisas espirituais. Então, o Pai, o Filho e o Espírito estão nas regiões celestiais. Ah, mas a igreja também está. Os filhos e as filhas de Deus que já estão em Cristo, que já estão naquela fenda da rocha, que já receberam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, também estão, porque a mesma carta aos Efésios diz que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida agora. E quando está escrito agora, é para todos os tempos. De principados e potestades nas regiões celestiais. Então esse lugar é tudodebom.com. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a igreja, esse lugar é de outro mundo. Mas a mesma carta aos Efésios, ela nos diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ela é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. Aonde? Nas regiões celestiais. É no mesmo lugar. É no mesmo mundo espiritual. No mundo espiritual habitam os espíritos. O Pai é um espírito. O Filho agora tem um corpo igual ao do homem, mas é um corpo espiritual. Pode habitar lá. O Espírito é espírito. Os anjos de luz são espíritos. A Bíblia diz que são espíritos ministradores. E os anjos caídos também são espíritos. Os anjos são anjos. Os demônios são anjos fora da posição, mas são anjos. Formados para o louvor da glória de Deus. E pela desobediência e pela transgressão. Perderam a posição junto do Pai. Entraram para o que chamamos de império das trevas. Agora habitam no mundo espiritual. Por isso que a luta é no mundo espiritual. E por isso que só espiritualmente nós podemos vencer. A palavra de Deus não diz assim: sujeitai-vos a Deus e descansai. Sujeitai-vos a Deus e o Espírito vai fazer tudo por você. Sujeitai-vos a Deus e Jesus na cruz do Calvário, que já venceu principados e potestades, resolve o teu problema. Sujeitai-vos a Deus, vírgula,
mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus formou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e o colocou no Éden, Éden significa a presença de Deus, o homem tinha autoridade para colocar o inimigo para correr do jardim. Por isso que Deus deu ordem para o homem: guarda o jardim. Quando o homem não ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do inimigo, Deus tirou a autoridade da terra. Tirou. Você não vai ver no Velho Testamento inteiro nenhum homem com autoridade no mundo espiritual. Nenhum. Você vai ver textos onde Deus diz: eu repreenderei o devorador. Ou você vai ver textos onde o profeta diz: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu a Israel te repreenda. Ou você ainda vai ver a história de Davi e Saul. Davi é chamado para dedilhar o instrumento porque Saul está endemoniado. E na hora da adoração o Espírito Santo vem. Vem por causa do coração do adorador. E aí o demônio sai. Afasta-se, a palavra correta é essa. Mas não é expulso. Afasta-se porque não suporta a luz. E as trevas recuam na presença da luz. Mas quando Davi saía de perto de Saul e voltava Saul a ficar possesso, ninguém podia fazer nada. Ninguém no Velho Testamento teve autoridade contra as trevas. O homem perdeu essa autoridade. E quando Jesus nasceu, em carne do ventre de uma mulher, nasceu como homem, também com a limitação da autoridade, igualzinho qualquer homem. Lá no Jordão, no dia em que a Trindade se reuniu, a voz do Pai foi ouvida: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. O filho estava ali visível, encarnado como homem, e o Espírito desce como pomba. A Trindade se junta na terra. Quando a Trindade se junta na terra, a autoridade volta para a terra. A autoridade que foi dada para o homem no Éden, que foi retirada, volta para o homem no Jordão. Por isso que só depois daquele dia, daquele batismo, é que o Pai permitiu que Satanás chegasse perto dele. Ele foi levado ao deserto para ser tentado. Até então, a autoridade não existia na terra. E ele delegou essa autoridade. Quando ele chama os 12, livro de Mateus, capítulo 10, primeira coisa que ele faz é dar autoridade. E Deus colocou nas mãos da igreja a chave do reino dos céus, do mundo espiritual. É a igreja que pode edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Como assim de geração em geração, pastora? Históricos familiares, heranças espirituais. Interessante que a igreja, durante muitos anos, rejeitou a ideia da existência de heranças espirituais. E também agiu erradamente no que se refere a maldições ou heranças espirituais. Eu participei de tantas reuniões de quebra de maldição. Eu quebro. E no fim é a maldição que quebra a gente. Que a gente não quebra nada. Por quê? Porque nós nunca olhamos o que a Bíblia diz a esse respeito. Na Bíblia não existe quebra de maldição. Não tem. Na Bíblia tem confissão de pecados geracionais. A história de Daniel. Daniel era santo, não tinha pecado pessoal, não tinha responsabilidade pessoal, mas estava preso 70 anos. O dia que Daniel foi ler os livros dos profetas, chegou no de Jeremias. E lendo o livro do profeta Jeremias, ele viu quantas vezes Deus tinha falado: se vocês não mudarem, eu contenderei com vocês e até com os filhos dos vossos filhos. Se vocês não mudarem, eu visitarei 4 gerações. Ele entendeu. Não estou aqui por outra razão, senão por um histórico de iniquidade familiar. E Daniel certamente conhecia o livro de Levítico, era o livro da lei.
Ele era um profeta zeloso. E ele deve ter lido lá no livro de Levítico, quando Deus fala de bênção e de maldição. Termina o rol, o elenco de maldições, dizendo assim, Levítico 26:40, Deus fala assim: mas se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais, que cometeram contra mim, eu me lembrarei da minha aliança, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Mas pastora, pecado de familiar não pode nos levar para a morte, porque a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Verdade. Eu preguei no Paraguai, tinha uma irmã que falava, verdade, irmã. Verdade. Verdade, a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Você se lembra quando o profeta foi confrontar Davi por causa do adultério e do homicídio? Quando ele vai ao quarto do rei. E ele fala para o rei do pecado do rei. O rei fala, pequei contra o Senhor. Se arrepende, cai em si. E ele responde, o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. O salário do pecado é a morte, Davi, você não vai morrer. Nem será apedrejado, nem será afastado de Deus. Não morrerá. Mas, e eu acrescento, contudo, todavia, entretanto, como deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também, o filho que te nasceu morrerá. E morreu. Morreu o bebê. Um filho estuprou uma filha. Um filho matou um filho. A promiscuidade instalou-se no templo que foi construído para Deus. Salomão tornou-se o homem mais promíscuo da terra. As gerações de Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi toda ela destruída como consequência geracional do pecado. E eu não entendia no passado como era isso. Apesar de juíza, e fica muito fácil para um juiz entender uma legalidade do mundo espiritual. Por isso Deus me fez juiz, eu falo. Imagina no mundo natural, um homem fica rico, ele é um traficante de drogas, ele tem muito dinheiro, os filhos são crentes, não usam drogas, não vendem drogas, não gostam de drogas. Mas o homem que trafica drogas constrói um patrimônio. E um dia ele morre. E o patrimônio fica para quem? Para quem? Por quê? Nunca usaram drogas. Porque são filhos. A Bíblia diz, sois filhos, logo sois herdeiros. Vamos fazer o contrário. O homem é bom, trabalha muito, tem 2 filhos malandros, constrói um big de um patrimônio, os filhos só gastam, são playboys. O dia que o homem morre, ele deixa um patrimônio, uma fortuna. Quem vai herdar? Por quê? Porque são filhos. Sois filhos, logo sois herdeiros. No mundo espiritual é a mesma coisa. Nós olhamos para os 10 mandamentos, achamos que está valendo até hoje, não matarás. Está valendo até hoje, não furtarás. Está valendo até hoje, não adulterarás. Está valendo até hoje, não farás para ti imagem de escultura. Mas por que não está valendo visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração? Está no mesmo livro, na mesma página. Os 10 mandamentos são leis espirituais escritas pelo dedo de Deus em tábua de pedra. O trono do céu desceu quando Deus escreveu essa lei. É a lei maior de Deus. O que nós não entendíamos, e Deus abriu os nossos olhos, é que o pecado resolvido pelo arrependimento do homem, ele vai definir a eternidade do homem. A alma que pecar, essa não morrerá. A morte eterna acaba. Eu passo da morte para a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não vou enfrentar a morte, o dano da segunda morte. Mas a consequência espiritual do pecado, que nós chamamos de herança, não tem relação com a nossa eternidade. Tem relação com a nossa vida agora.
Quando Deus fala, por exemplo, de bênção e de maldição na Bíblia. E ele fala contextualizando aquele povo, aquele tempo, a necessidade daquele povo, que seria bênção para aquele povo. Maldição não vai ter chuva, vai ter seca. Bênção, vai ter chuva até a serôdia, a temporã, todo mundo vai plantar e vai colher. Maldição, esterilidade, abortos, perdas de filho. Bênção, filhos, ventre frutífero. Maldição, pobreza, dificuldade. Bênção, dinheiro até para sair emprestando para os outros. Maldição, doença, morte prematura. Bênção, saúde e longevidade. Peraí, vamos entender. Chuva, dinheiro, filho, saúde, não é assunto de eternidade. É assunto da vida aqui e agora. Não vai existir nem chuva, nem falta de chuva. Quando Deus fala das maldições, das consequências geracionais dos pecados, Ele está falando daquilo que tira a vida abundante. Jesus fala em João 10:10, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, se eu já estou em Cristo, se eu já sou nova criatura, eu tenho que ter vida abundante. Se eu não tenho, tem alguma coisa errada. Interessante que a igreja que não quer enxergar isso, ela aponta para o que está escrito em Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, o que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu quero ler para você um texto da carta de Paulo aos Coríntios, a mesma igreja para a qual ele escreveu, o que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver alguém que abuse da mulher do seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que aquele que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, está falando em nome de Jesus em concordância, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É a mesma igreja. É a mesma igreja. Paulo está dizendo que quem está em Cristo é nova criatura, mas tem umas encrencas que precisa resolver. Tem umas encrencas. Tem gente dormindo com a mulher do pai. Queridos, Deus tem ensinado para nós em 30 anos que muitas pessoas estão andando no meio da igreja, salvas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, mas tem pendências que não foram resolvidas. Nada é automático na cruz. A cruz é um tesouro. A cruz foi aprovisionada antes da fundação do mundo. Antes do Pai dizer haja luz, Ele disse haja cruz. Mas nada na cruz é automático. Ele morreu para salvar o mundo. O mundo automaticamente está salvo. Os 7,5 bilhões que estão sobre a face da terra estão salvos. Nananina, não. Quem está salvo? Quem vai à cruz. Quem o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Quem confessa com os lábios, crê com o coração. Quem aceita, como eu contei ontem, que ele paga a dívida. É só esse que recebe. Aquele que não quer ter uma expressão pública dessa aliança com ele não está salvo. Crente secreto, escondido, nunca confessou seu nome. Ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu os confessarei diante dos anjos do meu Pai. Só esses que estão salvos. Outra coisa, a Bíblia também nos ensina que na cruz, além de levar os nossos pecados,
Ele curou as nossas enfermidades. Pelas pisaduras dele, fomos sarados. A pergunta é, ninguém mais adoece? Renilda, ninguém mais adoece. Mas quando adoece, vai fazer o quê? Vai à cruz, vai orar. Não é automático, nada na cruz é automático, nada na cruz é automático. Jesus era a própria cura andando pela face da terra. Todos que vinham a ele eram curados. Mas aquela pergunta clássica nunca deixou de existir. O que queres que eu te faça? Você quer isso? Não é automático, não é automático. Aquela mulher que saiu da sua casa e veio tocar nas vestes de Jesus. Você acha que Jesus não sabia o que ela precisava? Mas teve que ter uma ação dela. O cego, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parece uma pergunta de alguém que não está bem, nem aí para coisa nenhuma. O que você quer? Eu quero um copo d'água. Não, eu quero ver. Por que Jesus falava o que queres que eu te faça? Porque na cruz nada é automático. Você vai e tem uma provisão e você precisa emitir o cheque, porque a conta está lá, é tua. Mas se você não emitir o cheque, você não saca. Quando chegamos aqui, quando chegou Mariana, seus músicos, estava tudo apagado, tudo desligado aqui. Talvez até a luz do templo estivesse apagada ainda. Mas aqui tem uma força, tem uma energia disponível. Mas não acontece dessa energia começar a agir sem que eles liguem os botões. Eles acionam os equipamentos, os botões. Essa é a nossa parte, não é automático nada na cruz. As nossas heranças são iguais. Na cruz nós podemos transformar as maldições em bênçãos. Ele fez pecado por nós, ele fez doença por nós, ele fez maldição por nós. Mas nós precisamos confessar as nossas iniquidades, raízes familiares. Como Daniel fez. Daniel foi ao Senhor e falou, e agora eu entendo porque eu estou aqui. Eu e a casa do meu pai pecamos contra o Senhor. Houve um crédito de iniquidade acumulado ao longo de gerações. E só tem um jeito do pecado ser cancelado, igreja. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Sem arrependimento, sem confissão, não tem cancelamento. No mundo espiritual, deixa eu te ensinar algo. Não se aplicam as leis da física. Tempo e espaço não existe no mundo espiritual. Pode passar 1000 anos. É como se fosse hoje. Você quer ver? Eu vou te mostrar algo no Novo Testamento que talvez você nunca tenha parado para ver. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Jesus está confrontando os fariseus. Ele não tinha problema com o diabo. Todas as vezes que o inimigo chegava diante dele, ele se prostrava. Até o endemoniado gadareno, que tinha uma legião, se prostra e fala, bem sei quem és, o santo de Deus. Mas ele tinha problema com os fariseus, os religiosos. E ele, nesse texto, ele confronta, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Quando chega no versículo 25, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Vocês são como sepulcro caiado, por fora são bonitos, por dentro tem ossos. E parece que, no meu coração, durante muitos anos, eu achava que ele estava falando só de hipocrisia. Hipocrisia é você ter uma falsa aparência. Você fingir que é quem não é. Mas ele não está falando só disso. Ele continua no 28, dizendo assim também, vós, exteriormente, pareceis justos aos homens,
mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Versículo 28, 29. Ai de vós, porque edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos, e dizem: se nós tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, nós não teríamos sido seus cúmplices no derramamento do sangue dos profetas. Ou seja, vocês estão dizendo que seus pais mataram os profetas, mas vocês eram crianças, não eram adultos. Se fossem adultos, não teriam ajudado. Jesus diz no versículo 31, assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E ele termina dizendo, depois de advertir, vocês vão repetir o mesmo pecado do seu pai. Vocês são filhos deles, eles mataram os profetas, vocês vão matar também, vocês vão fazer tudo igual, porque vocês não mostram arrependimento de uma herança que vocês têm. E quando ele termina, ele diz assim, versículo 34, portanto, eis que vos envio profetas, sábios, escribas, a um deles matareis, a outros crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Espera aí, que loucura é essa? Jesus está andando no ano 0 ou no ano 30 da nova era. Ele está falando para homens que estavam vivendo no ano 30 da nova era. Vocês estão dizendo que seus pais mataram os profetas? Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão acusando seus pais? Vocês estão testificando que são filhos deles. E sabe o que vai acontecer? Todo o sangue justo que foi derramado sobre a face da terra vai cair sobre vocês, desde o sangue de Abel. Espera aí, Abel? Abel não é irmão de Caim? É. Não é o primeiro homicídio da terra? É. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, está escrito aqui. Filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar, vai cair sobre vocês. Quando Zacarias morreu? 400 anos antes da vinda de Jesus. Jesus está dizendo, todo o sangue derramado pela sua família. Ninguém se arrependeu dele. Ninguém chegou diante do meu pai e falou, eu e a casa do meu pai temos pecado contra o Senhor. Ninguém colocou as raízes de iniquidade para serem arrancadas. Sim, porque a raiz de iniquidade é arrancada. O pecado é perdoado, assim é a visão que Isaías teve do trono de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, ele viu a grandeza de Deus. Um anjo com uma tenaz pega uma brasa viva do altar, toca a boca dele e fala, tua iniquidade foi arrancada e o teu pecado perdoado. Iniquidade arrancada e, na Bíblia não tem letra inútil, nem palavra desnecessária, e também o teu pecado foi perdoado. Deus tem poder e autoridade para arrancar raiz de iniquidade, heranças espirituais, mudar histórias e perdoar pecados. A unção messiânica está sobre a igreja para isso. Pastora, não tem esse negócio de herança. É? Por que você declama, então, aquele salmo que fala, eu fui moço, agora sou velho, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão? Isso é herança. Herança. Nós temos uma herança, igreja, que influencia na nossa vida para ter abundância ou não. Nós temos pecados, responsabilidades pessoais e temos heranças espirituais. Não sabe como eu aprendi isso? Com a minha história. Meu marido, um homem de Deus, quando ele nasceu, a mãe dele já tinha 30 anos de crente, batista. Ela se converteu aos 15, ele é o nono de 10. Ela tinha 45 quando ele nasceu, criou todo mundo no evangelho, os filhos todos. Filha missionária da Junta de Missões Nacionais, fundadora de igreja.
E a minha família é uma bagaceira, você sabe pelo meu testemunho. Você ri porque não era a sua família. Quando nós casamos, eu não entendia dessas coisas. À medida que o tempo foi passando, eu comecei a fazer a leitura ou o mapeamento familiar. E olhei para a família do Otto, uma família de crente. Todo mundo crente. E sabe o que eu vi? Todos os primeiros filhos homens morreram prematuramente. O primeiro filho homem da minha sogra morreu com 2 aninhos. Ela estava lavando roupa num açude, o menino, ai minha cabeça, morreu. O primeiro filho homem do filho mais velho, da filha mais velha dela, morreu com 22 anos. Rapaz crente, casado, tinha um filhinho de 2 anos. Morreu, a criança ficou órfã. O pai sofreu um acidente, ninguém no carro morreu, só ele. O primeiro filho homem do outro filho dela morreu com 18 anos. Estava tratorando uma terra, nasceu na fazenda, desde adolescente, mexendo com trator. Com 18 anos ele tomba um trator e morre embaixo do trator, coisa mais difícil tombar um trator. E assim foi até chegar em nós. O nosso bebê, o primeiro homem que tivemos, nasceu com 4,2 kg. E 12 horas depois estava morto e ninguém sabia explicar por quê. A igreja é igual em qualquer lugar da terra. Não entendendo de herança, ela justifica como ação de Deus. É vontade de Deus. Deus sabe o que faz. Mamãe, não chora. Porque Deus está dando um livramento. Tira agora quando é bebê, porque vai tirar depois que crescer. Você vai sofrer muito mais. Mas isso não combina com a palavra de Deus. Isso não é compatível com o que ele escreveu. Primeiro, ele escreveu que o justo toma nos braços os filhos e os filhos dos filhos, os netos. Os netos. A Bíblia fala que o justo, no livro de Jó, será recolhido como um feixe de trigo maduro no seu tempo. E conclui em robusta velhice. Robusta velhice é velhice saudável. É como essa mulher que veio aqui na frente, de 79 anos, animadinha. A Bíblia fala que o justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, na velhice. Ainda dará frutos. Uhul! Para anunciar que ele é reto. Esse negócio de morte prematura, não combina com a palavra. Outra coisa, Deus é amor. Toda dádiva, todo dom perfeito vem dele. Isso não combina com ele gerar um filho no meu ventre, me fazer amar, sonhar com essa criança, escolher o nome, enfeitar o quarto, parir, tomar nos braços, amamentar. Sorrir de alegria, encostar a cabeça no meu peito e sair do hospital com um caixão. Não combina com Deus isso. E o Senhor acendeu uma luz na minha cabeça. Tem algo errado aí. Não atrapalha a minha salvação isso. Não. Perder um filho não atrapalha a minha salvação. Mas você acha que é vida abundante enterrar um filho? Os filhos é que têm que enterrar os pais. Jesus diz, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você pode chamar de vida abundante de um jovem de 22 anos, ser enterrado e deixar uma criança de 2 anos órfã. O rapaz era um dos líderes dos jovens da igreja. Não é vida abundante. Tem alguma coisa errada. Não combina com o Deus que eu conheço. E não combina com a palavra do Deus que eu conheço. Até porque eu vou para a Bíblia e eu só vejo morte prematura como maldição na Bíblia. Raquel morreu cedo. Foi parir Benjamim e morreu. Por quê?
Porque furtou objetos do seu pai. Furtou ídolos do lar do seu pai. Não pela idolatria, porque era tudo ídolo de ouro. Hoje eu conheço como são os ídolos do lar daquele tempo. Mentiu para o seu pai. Seu pai foi atrás. Desonrou seu pai. O seu pai foi para o seu marido e disse: você levou minhas filhas e ainda levou os ídolos do lar. E o marido, irritado porque foi acusado injustamente, profere uma palavra de maldição: morra quem estiver com os ídolos do lar de Labão. Meu Deus. Palavra do marido, autoridade espiritual. Mata Raquel. Um dia tinha um pastor nos Estados Unidos, em Fort Myers, na Flórida. A esposa pariu e teve eclâmpsia. Estava numa UTI à morte. Ele me liga em desespero: pastor, a senhora é mulher de oração. Ora por mim, ora pela minha esposa, ora pelo meu filhinho, minha esposa está à morte. E à medida que ele chorava e falava no telefone, Deus me lembrava o episódio de Jacó e Raquel. E eu falei: eu não vou te explicar, mas entra na UTI e chama ela à vida. Fala: eu, teu marido, autoridade espiritual sobre a tua vida, te chamo à vida, acorda agora. E ele voltou no telefone e falou: pastor, ela acordou. Maldição sem causa não se cumpre, igreja. Então, nós não temos que nos preocupar com a maldição, mas com a causa dela. Uma sujeira de cachorro na varanda atrai moscas. Não adianta eu pegar uma toalha e ficar combatendo as moscas. Sai, 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 sai. Ela vai sair, ela é mais frágil do que a toalha. Mas se eu não remover a sujeira da varanda, elas voltam, porque tem a causa ali. Os nossos pecados, as raízes de iniquidade dos nossos pecados familiares, é que tiram a nossa vida abundante. E nós temos autoridade para mudar isso. Jesus nos concedeu autoridade. Ele nos deu: eis aí vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião, sobre todo o poder do inimigo. Talvez você não tenha entendido o alcance do que eu te falei ontem. Da barriga da mulher vai nascer o que vai pisar a cabeça da serpente. Não só o Messias vai nascer da barriga de Maria, mas da barriga de mulheres na face da terra. Da minha mãe nasci eu, e eu tenho autoridade para pisar a cabeça da serpente. Da sua mãe nasceu você, e você tem autoridade para pisar a cabeça da serpente. E quem nos empoderou com essa autoridade? Esse que é todo poderoso, que João, quando viu, caiu como morto. Esse que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você é chamada para vencer, mulher. Porque você não só é filha de Deus, você tem um pai que cuida de você. Mas você está carregando, aonde você vai, um conteúdo espiritual chamado Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui nesse canto, ele está aqui dentro de mim, olhando para você. E eu estou aqui, ele está aqui nesse lugar agora. E eu estou aqui, ele está aqui, e aonde eu vou, aonde eu estou, ele está comigo. Agora, o que eu faço com isso? Muitas de nós têm receio de confessar pecados. Pastora, precisa. Você acha que quando está escrito em Provérbios: o que encobre as suas transgressões jamais prospera? O que as confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera. O que as confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera. Está falando de Deus? Não. Porque de Deus nada fica encoberto. Tudo está patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Sabe a que se refere esse versículo? É um texto profético sobre aquilo que Jesus depois nos ensinaria pela boca de Tiago: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem sarados. Por que eu tenho que falar para outra pastora?
Porque só assim eu vou poder cumprir o princípio da concordância, de ligar e desligar. Só assim eu posso dizer eu concordo com você. Como é que eu vou concordar com o que eu não sei? Só assim eu vou poder orar e vou dizer, ok, querida, eu desligo da sua vida o derramamento de sangue que houve quando você fez aquele aborto. Eu desligo isso espiritualmente, para que você possa ter vida abundante agora. E oro com você para que esse sangue seja recolhido nos céus. Pastora, e a minha reputação, pastora? Se a sua reputação for mais importante que a sua libertação, eu não posso fazer nada. Tem gente que fala, pastora, eu não posso abrir a boca, porque se a irmã que eu abrir a boca dela e contar para os outros que eu contei para ela, como que vai ser? Como que vai ser? Você vai ficar liberta e ela vai ficar endemoniada, é isso que vai acontecer. Só isso. Você sabe por quê que o inimigo prevalece contra as nossas vidas? Porque tem pecados ocultos não confessados. Eu fui procurar na família do Otto a raiz. Onde está a causa? Eu sei qual é a maldição. A maldição é morte de primogênito. A maldição é morte de homens primogênitos. E a causa onde está? Sabe onde estava? Escravidão. Minha sogra converteu-se aos 35, aos 15 anos de idade. E antes dela, os pais, o avô. O bisavô tinha escravos, derramava sangue. Recentemente, no início do ano, um casal de médicos levou uma criança lá no Silk, esse seminário que nós damos. Seminário intensivo de libertação e cura. Se você tiver interesse, entra no meu site, manda um contato para mim, eu te mando tudo sobre o Silk. Tem ainda panfletos ali. Janeiro, esse casal de médicos foi para lá com a criança. 8 meses a criança. Não comia e nem bebia nada até 8 meses de idade. Nunca mamou, nunca recebeu o peito da mãe, cuspia o peito. Nunca quis uma papinha, nunca aceitou um biscoito. O dia que chegou lá, a vovó da criança chegou, o papai, a mamãe e a vovó falou, quer ver, pastora, como que ela reage com o alimento? Botou um biscoitinho de maisena na mãozinha dela, ela triturou e fechou o dente. E jogou fora. Essa criança, pastora, é alimentada por sonda gástrica. Igual a Bianca Toledo da morte ali. Essa criança é dopada pelos seus pais, que são médicos, eles têm uma clínica, e eles injetam remédio para dormir, ela dorme, e eles enfiam a sonda pelo nariz e botam sustagem, botam alimento no estômago dela. E dão injeção de proteína, e dão injeção de cálcio, e a criança está debilitada, estressada de tanta injeção. E eles não têm mais nada para fazer na medicina, pastora. Eles procuraram ajuda de todas as maneiras. Até o mapeamento do cérebro da criança eles fizeram. Procuraram neurologia de altíssimo nível para ver se a área da fome do cérebro da criança tem alguma anomalia. Não tem nada, pastora, é tudo normal. A criança não come. E nós, pastora, hoje entendemos que tem mais coisas do que o mundo natural. Nós viemos pedir ajuda espiritual. Ok, maldição sem causa não se cumpre. A criança é inocente, não tem pecado. A criança não tem responsabilidade pessoal. Então, eu não vou tratar com a criança. Vovó, pega a criança, vai lá para o quarto. Vai lá para o meu alojamento, eu vou tratar com o papai e mamãe. E tratando com o papai e mamãe, nós identificamos a causa. Oramos, eles confessaram o pecado. Nós desligamos espiritualmente com a autoridade que a igreja tem. Sabe o que aconteceu? A criança lá no quarto pediu comida. Pela primeira vez em 8 meses de idade. Eu pergunto a você, isso atrapalharia a salvação deles? Não, não. Não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver com vida eterna. Mas tem a ver com vida abundante. É vida abundante um filho enfermo. É vida abundante uma criança alimentada com sonda.
é vida abundante, o que acontece na vida de muitos de nós? Estamos na igreja, falamos, somos novas criaturas, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, mais uma cadeia de maldade acontecendo. Filho nas drogas, históricos familiares de vício, históricos familiares de bancarrota, históricos familiares de divórcio, históricos familiares de morte prematura. É Deus que quer isso? Não é. Agora, Deus deu para nós a autoridade para resolver isso. A unção messiânica que estava sobre Jesus está sobre a igreja. Davi teve que penar gerações de desgraça, porque não tinha cruz. Não existia a cruz ainda. Mas nós temos a cruz. Nós podemos ir a ela, confessando não só os nossos pecados, mas as raízes de iniquidade que tem nas nossas vidas. Você é chamada para vencer, mulher. Não deixa nenhuma unha na mão do cão, nenhuma unha. Um dia Faraó perguntou para Moisés, quem que vai adorar o Senhor? Ele falou, vai todo mundo, vai jovem, vai velho, vai criança. Faraó quis negociar. Deixa os animais, deixa os bens. Moisés falou, não vai ficar nenhuma unha. Nenhuma unha. Nada que temos o direito, porque conquistamos na cruz, tem que ficar na mão do inferno. Nós somos chamados para edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração, para que sejamos chamados agora família bendita do Senhor. Nós somos chamados para chegar num ponto de autoridade e do exercício dessa autoridade para não falar mais em maldição hereditária, mas para falar em bênçãos hereditárias. Mas para isso nós precisamos resolver as nossas pendências. Não tem nada na nossa vida que tem que ficar na mão do inferno. O Senhor sabe e Satanás sabe da nossa história. O Senhor é onisciente e onipresente, Satanás não é. Mas no mundo espiritual não tem lei da física, não tem distância nem tempo, e tem uma rede social que funciona no inferno. Um demônio veio e já conta para todos eles. Por quê? Por que eu vou deixar algo meu na mão do cão? A palavra de Deus ela é muito clara. Escute bem o que está escrito aqui. Presta atenção. Primeira epístola de João diz assim, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Presta atenção, a partícula C é condicional. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica, só se andarmos na luz. E se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E se confessarmos os nossos pecados, o sacrifício da cruz vai valer para nós. Em outras palavras, o sangue de Jesus não apaga pecado encoberto. É isso que está escrito aí. Pecado não confessado não tem o benefício da cruz. Você sabia que a igreja primitiva confessava pecados? Você sabia que quando João Batista estava pregando e anunciando o evangelho, vinham multidões confessando publicamente os seus pecados?
publicamente. E vinha multidões de várias regiões. Você vai ver que eram de uma área muito grande. Mateus 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías. E aí fala, versículo 6. Versículo 5. Iam ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão, digamos assim, toda a grande Curitiba. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando publicamente os seus pecados. Por que nós paramos de confessar pecados? Porque quando a igreja foi capturada por Roma, os confessionários se tornaram lugares de manipulação, de controle, de troca de moedas. Outra coisa, os confessionários davam a salvação pela penitência. Você não precisa do sangue de Jesus. Você precisa rezar tantos Ave Marias e tantos Padre Nosso. O remanescente fiel fechou a boca. Mas só tem um jeito, igreja, de cancelar pecado: é confissão, arrependimento e confissão. Não tem outro jeito. Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Eu sei que está tarde, mas eu preciso falar de uma coisa com você, mulher, sobre aborto. Você é chamada para vencer. Você precisa tratar dessa questão à luz da palavra de Deus. Pastora, um aborto não é só uma bola de sangue que foi tirada de dentro de mim? Não. Não. Rebeca estava grávida de gêmeos. Ela falou: Deus, tem uma confusão aqui no meu ventre. Deus falou para ela: tem 2 nações dentro do seu ventre. Deus não falou para Rebeca: tem 2 meninos. Deus não falou: tem Esaú e Jacó. Deus falou: tem 2 nações. Se Rebeca aborta Jacó, aborta a nação de Israel. Se a mãe do pastor Márcio Valadão abortasse ele, abortaria Mariana, abortaria Ana Paula, abortaria André, abortaria as 6 crianças que já nasceram. Nós abortamos gerações quando abortamos. O sangue derramado fica clamando diante de Deus. O espírito de morte se instala e mata tudo. Mata sonhos, mata projetos, mata casamento, mata sexualidade, mata negócios, mata filhos. Os filhos gerados no ventre onde houve o aborto, como diz o pastor Cortes, são gerados no túmulo do irmão. E são crianças com doenças graves, e morte prematura, e acidente frequente. Pastor, eu nunca fiz aborto. Eu apenas ajudei minha irmã. Minha irmã não queria a gravidez, envolver-se com um rapaz e engravidou, e ela queria abortar. Eu fiquei com muita dó dela ir sozinha para a clínica de aborto. Tem algum problema, pastora? Olha, quando estávamos aqui oferecendo os prêmios, pediu para vir aqui as crianças com os bebês. E veio aqui um grupo de mães com bebês no colo. Tinha bebê de 8 meses. Há 10, 11, 12, há 18 meses atrás, ou há 16 meses atrás, aonde estava aquela criança? Estava no ventre, no começo da gestação. Então, se aquela mamãe abortasse, no começo da gestação, abortaria uma bola de carne, abortaria aquela criança. É aquela criança. Você iria com a sua irmã para matar uma criança de 8 meses de idade já nascida? Não, pastora, para matar a já nascida, não. É a mesma coisa. Pastora, eu só emprestei o dinheiro. Ela não tinha dinheiro, pastora, e eu fiquei com vergonha de deixar ela pedir para outra pessoa, e eu emprestei o dinheiro, ok. Você emprestaria o dinheiro para pagar um pistoleiro para matar essa criança de 8 meses que veio apresentada aqui à frente? É a mesma coisa.
O homem responde: pastora, eu não me meti, foi decisão dela. Ela escolheu, a gravidez era dela, o parto era dela, ela que ia pagar o preço de ser mãe, eu deixei que ela fizesse a escolha, ok. Você deixaria ela matar o seu filho que já nasceu com 8 meses de idade? Está caminhando e já fazendo gracinha. Ah, não, pastora, aí é diferente. Não é diferente, é a mesma coisa. Muitas famílias nesta nação não prosperam em nenhuma das áreas da vida, porque tem espíritos de morte no meio delas, por históricos de aborto. Os nossos pecados são conhecidos de Deus, são conhecidos do inimigo das nossas almas. Se nós confessarmos e andarmos na luz, o sangue de Jesus vai limpar a história. Interessante essa história de sangue derramado. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, Deus ensina a construir casa. Ele ensina a construir casa. E ele fala assim: quando construires uma casa, se tiver um terraço, faz um parapeito, para que se alguém cair dessa casa, não ponha nessa casa culpa de sangue. Alguém se machucar, vai ter culpa de sangue. Culpa de sangue? Casa vai ficar marcada pela culpa de sangue? Vai. Perdão, é 22:8. Eu errei no endereço. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no terraço, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém, de algum modo, cair dela. Eu construí uma casa, eu tenho uma varanda, e aqui tem um parapeito que precisa ser feito, para evitar a queda de uma criança e uma criança se machucar. Porque se cair e machucar, vai ter culpa de sangue na casa. Culpa de sangue na construção, está escrito. Literalmente é isso que está escrito. Espera aí. Eu falei para você que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Culpa é diferente de dolo. Na culpa, o crime acontece não por vontade minha, por uma fatalidade. Em direito fala por negligência, imprudência ou imperícia. Eu fui imprudente, não pus um parapeito. Alguém caiu e a casa, edificação, ficou manchada pelo sangue. E se for dolo, pastora? Vontade de matar. No dolo tem o desejo de atingir o resultado. Em direito a gente chama de nexo de causalidade. Eu pratico os atos para ter o fim. Eu preparo a arma, eu faço a tocaia, eu articulo o dia para fazer o crime. Então, se no dolo fica culpa de sangue, na casa, construção. No dolo, na vontade de matar uma criança no ventre, por exemplo, como fica o corpo de uma mulher? Outra coisa, a Bíblia nos dá um conceito de família como casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Está falando de família. O derramamento de sangue por uma família traz consequência espiritual para 4 gerações. Você já ouviu falar em princípio de equidade? É outro princípio jurídico que Deus me ensinou. Como é a equidade no mundo espiritual? Em direito, equidade é uma ação imparcial. Decisões iguais para casos iguais, não há injustiça. É sempre o mesmo julgamento, a mesma integridade. A Bíblia diz que Deus julga os povos com equidade. Vamos olhar para Abraão. Abraão era amigo de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Você vai ser abençoadíssimo. As promessas maravilhosas. No caminho, Abraão passou por um tempo de fome e desviou a rota, foi parar no Egito. E
ali no Egito, ele fala para Sarai, sua mulher: você é linda, querida, você é maravilhosa. Nós vamos ter que dizer que você é minha irmã, porque senão vão me matar para pegar você para mulher. Em outras palavras, Faraó disse: não tem importância que te levem como mulher. Importante é que eu não seja morto. E ela foi levada por Faraó. Deus é poderoso para broxar Faraó. Não sei o que aconteceu. Mas eu sei o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que Abraão ficou muito rico no tempo que Sarai estava com Faraó. Ovelhas, rebanhos. Ninguém tem rebanho da noite para o dia, não. A vaca para e nasce o bezerro cresce, vira vaca, para parir de novo, até virar um rebanho. Os estudiosos da cronologia bíblica dizem que Abraão ficou 11 a 12 anos para enriquecer e Sarai no palácio. E outra coisa que a Bíblia fala, além de falar que Abraão ficou rico, a Bíblia fala que não foi Abraão que foi atrás da sua mulher, não. Me devolve, eu já estou rico, vou embora. Foi Faraó que foi falar com Abraão. Porque a mão de Deus começou a pesar sobre o Egito. Faraó chegou para Abraão porque descobriu, os deuses dele, que são demônios, contaram para ele por que a mão de Deus estava pesando. E foi Faraó que chegou para Abraão e falou: o que fizeste? Porque me disseste que ela era tua mulher, tua irmã, eu a tomei por mulher. Sabe o que é tomar por mulher na Bíblia? É tomar por mulher. Está escrito isso. A pergunta que eu faço para vocês é: qual foi a consequência espiritual disso? Qual foi? Duas. A primeira, as gerações que vieram de Abraão e Sarai ficaram presas no Egito 430 anos. 4 gerações de 100 anos, que era o tempo que o povo vivia. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Não tinha ainda os 10 mandamentos, mas Deus já tinha o mesmo caráter. 400 anos, o que veio da geração de Sara e de Abraão ficou preso no Egito, porque ele ofereceu o ventre da mulher dele para o Egito. Primeira consequência. Segunda consequência. Por que mesmo que ele ofereceu o ventre da mulher dele para o Egito? Para ficar rico. E aquele povo, 400 anos, foi humilhado, foi escravo, não tinha dinheiro, vivia na miséria. Você entende o que é uma colheita espiritual? Você entende que até Abraão, que é amigo de Deus, teve colheita espiritual? Você entende que o mundo espiritual é assim? Agora, graças a Deus, nós temos a cruz, igreja. Graças a Deus, nós temos como romper essas estruturas malignas na nossa vida. As heranças que tivemos. Pastora, como que é juridicamente uma herança? Aqui tem advogados. Se eu não quero uma herança, não passa de dizer eu não quero, eu quebro. Eu tenho que fazer uma renúncia dessa herança. Eu tenho que abrir um processo, comprovar que existe herança, o patrimônio está lá. Existe a legitimidade, eu sou filho, se eu sou filho, eu sou herdeiro. E legitimamente herdeiro, eu renuncio à herança, não quero ela. Confessar as iniquidades dos nossos pais é para confessar que a herança existe. Ela está aí, eu queira ou não queira, contra fatos não tem argumento. Aquela mulher lá em Palmas estava há 14 anos numa máquina de hemodiálise, falência renal grave. Não tinha resposta para tratamento. Entrava na fila do transplante, não conseguia. O dia que ia fazer o transplante, ela adoecia, não podia. O dia que ia fazer o outro transplante, a doadora adoecia, não podia. E Deus me deu a entender que aquilo era uma herança. Aquela mulher crente, desde pequenininha, nasceu no Evangelho, 3ª geração de crente.
e fomos fazer um mapeamento da família. Ouviram o meu material sobre heranças espirituais, a família inteira ouviu. Lá em São Paulo, sentado numa mesa, a avó, o avô já morreu, a avó crente, a mamãe e o papai crentes, pastores, a moça do problema renal já é a terceira geração crente, os irmãos tudo crente, uma família de Deus. Escutou a história da herança. E eu falei, e Deus me falou, que a vovó tem a chave espiritual dessa enfermidade que está matando a doutora Andréia. É a vovó que tem alguma história para contar. Deus falou claramente comigo. E a vovó, que tinha ouvido o DVD de herança espiritual, já tinha mostrado pelo Espírito Santo para ela que aquilo tudo era real. Deus já tinha feito isso, ela levantou a mãozinha e falou, e eu tenho a chave mesmo, eu sei o que aconteceu. E todo mundo ficou querendo escutar a vovó. A mesa cheia, uma mesa enorme, família toda reunida. E a vovó contou a seguinte história. Jovem, casou-se com um homem, foi morar na roça, os dois muito jovens, ela sem juízo nenhum, envolveu-se com outro homem da fazenda, um empregado. E o marido descobriu. E naquele tempo matava para lavar a honra. Matou para lavar a honra. Enterrou no fundo do quintal. Chamou a esposa e falou, olha, você está vendo essa terra aqui mexida? É o teu namorado. Eu descobri, matei, estou com a honra lavada. Agora nós temos duas opções. Você abre a boca, eu vou preso. Um dia eu saio, não tem prisão perpétua no Brasil. Um dia eu saio, o dia que eu sair, sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar você. E vou enterrar nesse mesmo lugar. E a opção B, você fica quietinha, não conta para ninguém que eu matei, eu não conto para ninguém que você adulterou. E nós vamos ver muito bem o resto da vida. E no meio do caminho eles se converteram. Mas o pecado oculto estava lá. Estava lá. À medida que a vovó foi contando essa história, uma vovó de mais de 80 anos, quase 90. À medida que a vovó foi contando essa história sentada na cabeceira, a boca do povo ia caindo assim. E eu no canto olhando. E eu pensei, meu Deus, quem vê uma santa vovozinha não imagina a sirigaita de 16 anos que ela foi. Porque todo mundo que tem 80, 90 teve 16, 17, 18. Estava em oculto aquilo, estava nas mãos do diabo. Essa dentista estava morrendo aos poucos. Não atrapalha a salvação dela, não atrapalha a salvação dela. Mas você pode chamar vida abundante uma pessoa passar 14 anos tendo que dormir numa máquina de hemodiálise? Quando a vovó abriu a boca e a família orou, confessando a herança e renunciando a ela. Sabe o que aconteceu? 3 meses depois, a doutora estava urinando. Urinando. O primeiro silk que eu fiz lá no Tocantins, os teólogos de plantão, questionando a história da herança espiritual, me pegaram no intervalo, pastora, teologicamente não tem justificativa para esse negócio de herança. Ok. Contra fatos não tem argumento. Chamei a doutora Andréa, falei, doutora Andréa, a senhora me permite contar a sua história? Ela estava sentadinha fazendo seminário. A senhora me permite contar a sua história? Eu não vou contar detalhes, para não expor a sua família. Pode contar tudo, pastora. Eu mesmo fico em pé e conto se a senhora quiser. Falei, não, eu quero aproveitar o episódio para ensinar um pouco para essa teologia que questiona a herança espiritual. Eu falei, Jesus chegou num lugar, tinha um homem cego de nascença. Jesus ungiu os olhos dele e ele viu. E os homens teólogos de plantão, ou os fariseus da época, chegaram e disseram, você era cego mesmo, de nascença, mas não pode enxergar, não pode. Quem é cego de nascença não vê. E aí, o menino responde, se pode ou não pode, eu não sei. Eu sei que eu era cega, agora eu vejo.
E foram ao pai do menino, seu filho era cego mesmo, de nascença mesmo, era. Mas não pode, cego de nascença não pode ver. Eu só sei que ele está vendo. Aí foram questionar o dia da cura, foi um sábado. No sábado não pode ter cura, é pecado trabalhar no sábado. Se pode ou não pode, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu falei, tem aqui no grupo pessoas questionando essa história de confissão de pecados geracionais. Se teologicamente tem explicação ou não tem, eu não sei. Eu sei que a doutora Andréa não urinava fazia 14 anos e está urinando, está aqui. Levanta, doutora Andréa. E ela levantou e contou a história dela. Queridos, isso é tão real quanto eu e você. Não dê ouvidos àquelas verdades, entre aspas, que diz conformem-se e não vencer. Conformem-se porque é a vontade de Deus. Conformem-se porque Deus quer que você pene. Esse não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço te chama para vencer. O Deus que eu conheço te chama para vencer. O Deus que eu conheço te chama para vencer. O Deus que eu conheço tem autoridade. Ele disse, eu tenho comigo as chaves da morte e do inferno. O Deus que eu conheço falou para a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se você tem enfrentado morte, roubo e destruição, se você não está vendo a vida abundante prometida pelo Senhor, tem alguma causa. Em nome de Jesus, pede a Deus para Ele te mostrar. Pede a Deus para Ele te mostrar qual é essa causa e vá tratar essa causa do jeito certo. Seja pessoal, seja familiar. Mas não aceite menos do que a vida abundante que está prometida para você. Não aceite menos do que a provisão que Deus tem prometido como Jeová Jireh. Não aceite menos do que a herança bendita. Você não gerou filhos para calamidade. Você gerou filhos para serem benditos na terra. Aquelas mulheres que quiserem vir receber uma oração aqui na frente. Levante seu lugar e venha. Nós vamos guerrear juntas. Nós vamos guerrear pela sua vida. Nós vamos guerrear pela sua vida. Nós vamos guerrear pela sua vida. Olha, eu vou te chamar a não ter vergonha. Se você praticou aborto, coloca a mão na sua barriga que nós vamos orar do jeito certo. Não descobre, as heranças vão continuar, enfermidades continuadas na família, mortes prematuras. Eu não posso responder perguntas agora. Eu não posso. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, nós colocamos diante do Teu trono de graça essa palavra que foi ministrada. Pai, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. É o Senhor. É o Senhor que diz, acaso haverá coisa maravilhosa demais para mim? É o Senhor que tem todo o poder, toda a autoridade. Nós temos também um Senhor, não só um Pai nas regiões celestiais. Não só um Pai que nos ama e que quer o melhor para a nossa vida, que diz, eu te darei o melhor da terra. Não só um Pai que tem promessas de nos livrar, dizendo que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seríamos atingidos. Não só um Pai que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Mas nós temos um Senhor que é o Teu Filho, que foi ao inferno, arrancou as chaves da morte e do inferno, ressuscitou dentre os mortos, foi assentado à Tua direita e está lá como cabeça da igreja que somos nós aqui na terra. Não temos só um Pai que nos ama, não só um Filho que é o nosso Senhor, mas nós temos dentro de nós o dínamo do céu, o Espírito Santo, o Espírito que nos dá poder e autoridade para repreender as trevas, o Espírito que disse no nosso coração quem somos ontem, nos ensinando que somos filhos de Deus.
mas um Espírito que nos dá autoridade, porque ele veio sobre Jesus. E Jesus delegou esse Espírito para nós e disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. E é no nome poderoso de Jesus que nós oramos agora. Nesse nome que é sobre todo nome que está a nossa confiança. E sabemos que quando orarmos agora, Satanás não vai ver um homem, mas ele vai ver alguém à sua frente que tem olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas. E é em nome dele que nós oramos. Como orou Pedro na Porta Formosa e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Nós dizemos: o que temos é o nome de Jesus. Esse nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. É em nome dele que nós repreendemos o mal na vida dessas mulheres. É em nome dele que nós ordenamos espíritos de morte, saiam, pelo poder que há no nome de Jesus. É no nome dele que nós dizemos: espíritos de enfermidade, saiam, pelo poder que há no nome de Jesus. É no nome dele que nós ordenamos espírito de miséria, pobreza, saia, pelo poder que há no nome de Jesus. É no nome dele que nós ordenamos espíritos de prostituição, saiam, pelo poder que há no nome de Jesus. É no nome dele que ordenamos que tudo aquilo que não provém do Senhor nas nossas vidas seja arrancado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Toda árvore que o Senhor não plantou na nossa vida, nós ordenamos: sai agora, pelo poder que há no nome de Jesus. E nós ainda dizemos: Satanás, bote ouvidos para ouvir. Nós não geramos filhos para calamidade. Por isso nós ordenamos: solta os nossos filhos. Pelo poder que há no nome de Jesus, solta os nossos filhos. Solta agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Solta as famílias, solta os casamentos, pelo poder que há no nome de Jesus. Solta os negócios. Nós arrancamos das tuas mãos, porque a autoridade está com a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso ordenamos: fora, 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 pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, a tua palavra nos assegura que seríamos reconhecidos como famílias benditas na terra. A tua palavra nos assegura que edificaríamos cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração, e que seríamos como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a tua glória. E é isso que nós invocamos para a nossa vida, Pai. Nós invocamos a plenitude de vida, invocamos a vida abundante. O preço para termos essa vida abundante foi pago na cruz do Calvário. O preço para termos essa vida abundante foi o teu Filho haver sido entregue em holocausto por nossas vidas. Por isso, Senhor, nós não queremos menos do que vida abundante. Nós não aceitamos menos do que isso. Se tem alguma coisa na nossa vida que ainda está nas mãos do inimigo, mostra-nos, Pai. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais, para que confessemos os nossos pecados e desliguemos do mundo espiritual a nossa história, em nome de Jesus. Coloca a mão no ventre as mulheres que derramaram sangue. Não tenha vergonha de fazer isso. Deus está querendo libertar sua vida hoje. Coloca a mão no ventre aquelas que derramaram sangue. Fala comigo: Senhor meu Deus e meu Pai. Vamos falar junto com elas para ajudá-las. Fala: Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora eu peço ao Senhor que remova do meu ventre todo o sangue derramado. Lava as minhas entranhas
com o sangue do Cordeiro e retira da minha vida o espírito de morte. Diga: morte, saia agora pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero orar agora, Pai. A tua igreja tem autoridade na terra para ligar e desligar. E eu ligo na terra, Senhor, a oração que essas mulheres fizeram. E desligo a vida delas dos espíritos de morte. Ordenando que a morte nos projetos, a morte no casamento, a morte na sexualidade, a morte no corpo saia pelo poder que há no nome de Jesus. E profetizo vida, vida, vida e vida abundante. Em nome de Jesus. Diga comigo: glória ao Pai. Você falou baixo demais. Glória ao Pai. Glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo. Diga: glória ao Pai. Glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo. Aplauda o teu Deus. Só o Senhor é 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 Deus.